Olá, tudo bem? Meu nome é Vitória e hoje apresentaremos o trabalho do professor Dr. Luiz Gustavo, referente ao acompanhamento da umidade relativa ao longo do dia, em que no dia 23 de janeiro, das 7 às 17 horas, realizamos a medição da temperatura no campus Santa Mônica, da Universidade Federal de Uberlândia. E o meu grupo é composto por Bianca Guilherme, Elmes Braz, João Vicente Amorim, Júlia Barbosa, Luiz Felipe Souza, Matheus Marçal, Rodrigo Carrilho e Vitória, no caso eu. E para melhor compreensão do experimento, separamos o nosso trabalho da seguinte forma: introdução, metodologia, resultados e discussão e conclusão. Oi, meu nome é Bianca e agora eu vou falar um pouco mais sobre os conceitos que estão envolvidos na prática. Começando pela psicorometria, que nada mais é do que o estudo das misturas de ar e vapor de água ou a avaliação da quantidade de vapor que está contido na atmosfera. Além disso, se buscarmos a etimologia da palavra, vamos descobrir que ela vem do grego psikros, que quer dizer frio, e metron, que quer dizer medida. Então seria a medida no frio ou a medida do frio. E, para entender um pouco mais desse estudo, vamos começar detalhando uma parte importantíssima, que é a umidade atmosférica. Bom, e o que seria isso? A umidade atmosférica é a quantidade de vapor no estado gasoso que está presente na atmosfera a determinadas condições de pressão e temperatura. E aí, dividindo em umidade absoluta e relativa, nós temos que a umidade absoluta é a quantidade de vapor de água em grama por metro cúbico que está presente na atmosfera. Já a umidade relativa é a relação percentual entre o máximo que a atmosfera vai suportar e a umidade absoluta. Ou seja, se estamos em uma umidade relativa de 50%, ainda estaríamos na metade do que seria comportado. Já quando a umidade relativa chega a 100%, a gente atinge o ponto de saturação e quando ele é atingido, a gente tem a mudança de estado da água de vapor para o líquido e, consequentemente, o fenômeno que a gente conhece como precipitação. Falando de alguns fatores que são importantes que a umidade relativa vai influenciar, o primeiro é a saúde. A gente sabe que existe uma faixa ideal que é entre 50% e 80% da umidade. Então, se a gente tem o ar muito seco, abaixo de 50%, as pessoas podem enfrentar problemas respiratórios, ou se está muito alta, pode ter fatores como a proliferação de fungos, que também pode ser prejudicial. Outro fator é que a umidade relativa ela também é utilizada para a determinação da previsão do tempo. E por último, ela é um elemento importante para a caracterização do clima de uma localidade, influenciando tanto na amplitude térmica quanto nas chuvas, que eu disse anteriormente, e também na manutenção da temperatura. Agora, contextualizando um pouco mais o trabalho em questão, o método que a gente utilizou na determinação da umidade foi medir as temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido. Nós sabemos que a temperatura do bulbo seco vai mostrar a temperatura ambiente, já o bulbo úmido ele mostra alguns graus a menos, e isso vai se dar pelo fato de que a água que está presente no algodão umidificado vai roubar a energia e passar do estado líquido para o gasoso. Então, quanto mais seco o ar estiver, mais água também vai evaporar e, por consequência, menores vão ser as temperaturas atingidas pelo termômetro do bulbo úmido. Olá, meu nome é Matheus Marçal e eu vou apresentar a metodologia utilizada nesse trabalho. Bom, para realizar o experimento foram utilizados os seguintes materiais: algodão, conta-gotas, scrunchie ou borrachinha para cabelo, que a gente fala, termômetro e ventilador. Bom, como procedimento experimental foi utilizadas as instruções do professor de Fenômenos de Transporte 3, Luiz Gustavo. Então, basicamente, prendeu-se o algodão no bulbo de um dos termômetros, molhou-se o algodão e repetiu-se esse procedimento sempre que estava secando. A partir das 7 horas da manhã até as 17 horas, de hora em hora, mediu-se a temperatura nos dois termômetros, registrando por foto. Para medir a temperatura no termômetro com algodão, ligou-se um ventilador em cada registro. Aqui a gente apresenta o registro fotográfico da medição do bulbo seco, da temperatura no bulbo seco. E por fim, nesse slide, a gente apresenta o registro fotográfico do bulbo úmido, da medição de temperatura com o bulbo úmido no termômetro. Bom, eu sou o Rodrigo e eu vou dar continuidade a essa apresentação, mostrando como o cálculo de umidade relativa foi feito, qual foi o arcabouço teórico utilizado
e mostrando também os resultados que nós obtivemos a partir das medidas experimentais. A base teórica para o cálculo da umidade relativa vem primeiro da analogia de Chilton-Coburn. É uma analogia que é feita a partir de uma comparação entre os transportes de momento, calor e massa. Ela se dá por essa primeira equação, onde Kc é o coeficiente convectivo de transferência de massa, V infinito, a velocidade do fluido que escoa, Sc o número de Schmidt, Pr o número de Prandtl, H o coeficiente de película, ρ a densidade, Cp o calor específico e Cf o coeficiente de arraste. Mas antes de irmos para o cálculo direto da umidade relativa e do desenvolvimento da analogia de Chilton-Coburn, vamos falar sobre algumas hipóteses e considerações que nós vamos ter que fazer para poder fazer isso funcionar. Primeira delas, não há acúmulo de energia, ou seja, aqueles termos das equações dos fenômenos de transporte de acúmulo vão ser nulificados, vão ser zerados aqui para a gente. Além disso, a entrada de calor se dá pelo resfriamento de Newton, a lei do resfriamento de Newton, e a saída de calor se dá pela evaporação da água no bulbo úmido do termômetro. Além disso, não existe qualquer tipo de geração ou consumo de energia. E também não tem reação química, dissipação viscosa e emissão ou absorção de radiação, o que é algo que pode gerar erros nas nossas medidas, porque nós sabemos que todos os corpos emitem e absorvem radiação o tempo inteiro. E isso influencia, se a gente nulificar essa parte da equação, a gente pode ter algum erro aí advindo dessa consideração. Mas nada que vai ser extremamente grande, não. Além disso, vamos considerar que não existe presença de arraste. Ou seja, aquele termo Cf sobre 2 da analogia de Chilton-Coburn, nós não vamos utilizá-lo, porque o arraste vai ser nulo. Então, o objetivo aqui é encontrar a concentração de água no ambiente, que foi chamada aqui de concentração de ar no infinito, que seria longe o suficiente do bulbo do termômetro. Primeiramente, a gente iguala a lei do resfriamento de Newton à equação da perda de energia gerada pela evaporação, que são as duas hipóteses que eu falei anteriormente. Teremos que área vezes coeficiente de película vezes a diferença das temperaturas, bulbo seco e bulbo úmido, é igual a área vezes o Kc vezes CAS, que é a concentração de água na saturação, numa superfície infinitesimalmente próxima do bulbo, menos a concentração de ar no ambiente, que multiplica a massa molar da água e multiplica também a entalpia de vaporização da água, que varia com a temperatura. Além disso, pelos dois primeiros termos da analogia de Chilton-Coburn, nós conseguimos isolar H sobre Kc e ver que essa razão é igual a ρCp Schmidt sobre Prandtl elevado a 2/3. Podemos então substituir isso na equação de cima, isolando o Ca infinito. E nós temos essa expressão embaixo, que é a expressão que vai ser usada para calcular a concentração de água no ambiente, para aí sim nós podermos encontrar a umidade relativa. Mas então, como calcular a umidade relativa? O conceito de umidade relativa está interligado com pressões. A umidade relativa é a razão entre a pressão parcial da água que evapora do bulbo úmido e a pressão de saturação da água, ambas como referência utilizando a temperatura de bulbo seco. Para a pressão parcial da água, nós podemos encontrá-la utilizando a equação de Clapeyron dos gases ideais. É uma aproximação válida. PV igual a nRT, N sobre V é concentração. Então, isolando ali a pressão, a gente tem concentração vezes RT, ou seja, Ca infinito, RTBS, porque a temperatura de referência, no nosso caso aqui, que a gente vai usar, é a de bulbo seco. E a pressão de saturação da água pode ser encontrada com a equação de Antoine, que é a equação
de pressão de saturação em função da temperatura para vários gases, diversos gases. E essa daqui, a equação de baixo, é a equação de Antoine ajustada com os coeficientes da água. Então, seguindo toda a teoria descrita anteriormente, no dia 21 de janeiro de 2023, o nosso grupo mediu a umidade relativa na UFO, Campus Santa Mônica. A comparação dos nossos dados, obtidos dos nossos resultados, foi feita com os valores do Instituto Nacional de Meteorologia, que é um órgão responsável por monitorar as condições climáticas do Brasil inteiro. Isso fez com que a gente tivesse um parâmetro extremamente preciso de comparação e estipulação dos nossos erros e dos nossos desvios. A estação meteorológica escolhida foi a da própria Universidade Federal de Uberlândia do Campus Santa Mônica, que está relativamente próxima ali ao local onde foi realizado o experimento. Mas antes de ir diretamente para os resultados, existem diversos valores, diversas constantes nas equações descritas anteriormente, que têm valores que já são conhecidos. E esses foram os valores utilizados para essas constantes. O calor específico do ar, a densidade do ar, a viscosidade do ar, a difusividade da água no ar, a constante dos gases perfeitos, a massa molar da água, a massa molar do ar e a condutividade térmica do ar. Esses foram os mesmos valores utilizados nas aulas de fenômenos de transporte 3. Então, todos esses valores foram baseados nessas aulas para fazer os nossos cálculos. E, finalmente, esses foram os resultados que a gente obteve. Dá para ver que nós temos 10 pontos no total, e a umidade foi coletada de hora em hora, das 7 da manhã às 5 da tarde. Para cada horário desse, nós temos uma temperatura de bulbo seco, uma temperatura de bulbo úmido, uma umidade que foi calculada a partir dessas duas temperaturas e uma umidade que foi lida no site do Instituto Nacional de Meteorologia. E também um desvio relativo entre a umidade calculada e a umidade lida pelo INMET. Bom, dá para ver alguns pontos com desvios relativamente altos. Por exemplo, às 15 horas, o desvio foi de 17,11%. A umidade que nós calculamos foi bem distante da umidade que o INMET mostrou para nós. Entretanto, tivemos pontos, por exemplo, das 14 horas, com erros extremamente baixos. 2,47% é um erro bem baixo e isso garante boa precisão nas nossas medidas também. Acabou que os erros mais baixos anularam um pouco os erros mais altos e o nosso desvio médio foi de 9,56%, que é relativamente baixo e bem aceitável. Por fim, concluímos dessa prática que a umidade relativa máxima obtida experimentalmente no dia 23 foi de 92,02% e a mínima de 74,94%. Além disso, a média dessa umidade foi de 80,69% e o erro relativo médio foi de 9,22%. Deve-se ressaltar que esse desvio pode estar relacionado a erros humanos durante a medição e a manipulação do experimento, e principalmente pelas condições climáticas do dia, em que foi realizada a coleta de dados, tendo em vista que o ideal seria que estivesse bastante seco para os resultados serem mais satisfatórios. Essas foram algumas das referências que utilizamos. E agradecemos pela atenção.